Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor aqui para torcedor, passando aqui notícia não muito boa, vocês viram aí, nós até tentamos secar o time, ó, do Cruzeiro, mas não deu certo, né? Nosso secador dessa vez não funcionou. Bahia, como a gente sabe, a situação do Bahia está cada vez mais complicada, né? Então, Fortaleza jogando em casa perdeu para a equipe do Cruzeiro. Tá indicando na tela gol de Bruno Henrique, né? Aparentemente, eu não acompanhei esse jogo, só deixei meu secador ligado. Aparentemente, gol meio duvidoso, mas infelizmente, o Cruzeiro venceu e isso complicou o nosso Bahia. Complicou bastante o nosso Bahia. Mas antes da gente falar um pouco dessa situação ruim aí, pedir a vocês, né? Eu sei que a situação do Bahia não tá boa, mas ajude a gente aí, deixa o like, ativa o joinha, ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso conteúdo com quem você gosta e se você quiser a opinião de quem você não gosta, compartilhe também. Nós estamos querendo chegar aos 5.000 inscritos, ó, e aí a gente depende de vocês. Valeu? Então, vamos lá falar do nosso... Vamos lá falar do nosso Bahia e falar do nosso secador. Tá a informação na tela, né? Fortaleza 0, Cruzeiro 1, jogo aí válido, um daqueles jogos que estavam faltando por conta do Fortaleza jogar a final da Sul-Americana. E esse é um jogo atrasado, era um jogo da rodada 30. Por que a gente está mostrando isso? Por conta, tá aqui na tela, ó, classificação do campeonato. Com essa vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Fortaleza, o que aconteceu? O nosso Bahia, infelizmente, entrou na zona. O Fortaleza ainda está aqui, ali no finalzinho da zona da Sul-Americana, e o Cruzeiro acabou saindo aqui do Z4 e chamando o Bahia para jogo. Bahia agora, nós vamos abrir a rodada 35, certo? Na zona de rebaixamento, no Z4. É triste, mas é a realidade. Bahia está aqui no Z4, consequência, a gente já pode começar a falar, a gente já pode começar aí a pensar nisso, consequências, né, de um ano ruim. Um ano que começou bem, por conta da assinatura da SAF com o Grupo City, a aprovação, mas que a gente espera que não se conclua da forma com que ele está direcionada, está tendendo a ser um ano ruim para o nosso Bahia, né? E aí, isso é o que está na tela aqui. O Bahia na 17ª colocação, investimento grande em jogadores, mas estamos na 17ª colocação. Aí eu diria a vocês, calma, torcedor, calma, galera. Ainda tem chances. Ah, matematicamente? Não, matematicamente o Bahia ainda tem chances. O Bahia ainda pode ficar na Série A. Tá ali, como a gente falou antes, o Bahia está respirando por aparelhos. O Bahia agora é um time que não depende mais dele para se classificar. Se você olha aqui, o Bahia é o 17º, ou seja, se Cruzeiro e Vasco e Santos ganharem todas as partidas dele, a gente simplesmente nós vamos cair abraçado a América Mineiro, Coritiba, Goiás, certo? Então, situação difícil do Bahia. Mas, como nós somos torcedores do Bahia, enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto tiver possibilidade do Bahia subir, né, e ficar aí na Série A,
a gente confia e a gente, ó, acredita no nosso esquadrão, certo? Então, com base nisso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que continuar aí ligando o nosso secador, né? Vamos ligar o nosso secador e nosso secador vai ser o seguinte, nós vamos olhar aqui, ó, a tabela. Então, vamos olhar cada um dos times aqui, né, para ver qual é a sequência de cada um desses times. O Santos, nesse momento, está fora do baile. Então, nós vamos olhar Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia e Goiás, certo? Então, primeiro time, vamos olhar aqui o Vasco da Gama. Tá aí de acordo com a tabela. Vamos lá. Vasco da Gama na tela para vocês. Tá aí o Vasco na tela para vocês, né? Então, o Vasco da Gama vai jogar agora com o Cruzeiro, é a segunda partida, Vasco da Gama e Cruzeiro. Então, o que acontece? O Vasco da Gama, ele está na 15ª colocação, Cruzeiro é o 16º. O ideal aqui seria um empate, né? Pelo menos um empate aí entre Vasco da Gama e Cruzeiro, mas na pior das hipóteses, né, se tiver que haver um vencedor, a gente vai ter que deixar aí torcer para o Vasco da Gama partir e o Cruzeiro ficar lá com 40 pontos para a gente brigar aí para ver quem ganha, né? Para ver quem vai conseguir sair dessa lama. Como eu disse a vocês, agora nós não dependemos somente do nosso Bahia. Então, a sequência aqui do Cruzeiro do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama ele vai pegar o Atlético Paranaense, ele vai pegar o Corinthians, ou seja, primeiro aqui o Corinthians pega o Bahia, depois pega o Vasco da Gama. Então, primeiro ele pega Atlético Paranaense, Corinthians, aí pega Grêmio e Bragantino. Ou seja, o Vasco da Gama pega Grêmio e Bragantino. Grêmio e Bragantino pode ser que sejam dois times aí que ainda estejam brigando por título ou eventualmente brigando ali para se manter na Libertadores. O Bragantino hoje é o 4º colocado, o Grêmio é o 3º. Então esses times, eles estão no mínimo brigando por uma vaga da Libertadores. Então o Vasco tem esses dois últimos jogos aí contra dois times que estão brigando pela Libertadores. Beleza? Então, vamos ver agora aqui, ó, a rodada, né, do Cruzeiro. Vamos ver, Cruzeiro tá aí na tela. Cruzeiro para vocês, ó. O Cruzeiro venceu o Fortaleza, que a gente falou. Agora o Cruzeiro vai pegar o Vasco da Gama e ele tem o Goiás, que está na zona de rebaixamento, tem o Atlético Paranaense, que está brigando ali por uma pré-Libertadores, né? Tem o Atlético Paranaense e tem Botafogo e Palmeiras. Então, vamos lá. Lembre aí, o Vasco da Gama pega os dois times que estão brigando por Libertadores e por título, e o Cruzeiro pega os dois times também que estão brigando por Libertadores e por título. Então, Vasco e Cruzeiro têm dois caminhos difíceis. Vamos pegar aí, Vasco da Gama vai pegar Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Botafogo e o Palmeiras, e o Vasco da Gama pega o Bragantino e pega o Grêmio. Então, dois times com caminhos difíceis, certo? Aí nós temos aí agora, né? Nós vamos olhar o caminho do Goiás. Goiás ele está abaixo do Bahia. Tá aí na tela, caminho do Goiás. O caminho do Goiás ele vai pegar o Cruzeiro. Então, Cruzeiro querendo se safar. Tem o Grêmio que está brigando por Libertadores. No final aqui, ele vai pegar uma galinha morta, o América Mineiro, eventualmente no último jogo, pode ser que esteja destroçado, a não ser que tenha uma mala branca e uma grana extra. E o Fortaleza. Então, tem o Fortaleza aqui, ó,
Fortaleza é um time que está brigando aí, eventualmente, por uma vaga na Sul-Americana. Então, desses 3 times, aparentemente, quem tem um caminho um pouco menos complicado é o Goiás. Então, o Goiás ele tem Cruzeiro, ou seja, briga direta, cabeça a cabeça. Aí tem o Grêmio, que está brigando por Libertadores e pelo título. Tem o Fortaleza, que está mais embaixo, brigando por Sul-Americana. E no final, o último jogo do Goiás é uma galinha morta, beleza? E essa galinha morta aqui, antes de jogar contra a equipe do Goiás, ela joga contra a equipe do Bahia. O Bahia tem um caminho aí um pouquinho tortuoso. Nós vamos jogar contra o Corinthians, depois nós temos o Bahia em casa, aí nós vamos lá fora pegar o América e no final, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que teoricamente, né, pode ser que chegue aí nessa última rodada ou já classificado para uma Libertadores ou garantido em uma pré-Libertadores. Mas o fato é que a situação do nosso Bahia, ela não é das melhores. E aí, o que é que você acha? Qual é o melhor caminho? Qual é o pior? Qual o caminho mais difícil? Seria o caminho do Vasco da Gama, tá aí na tela. Vasco da Gama vai pegar Atlético, Corinthians, no final pega Grêmio e Bragantino. Aí nós temos o Cruzeiro, que pega Botafogo e Palmeiras como 2 últimas rodadas. Tem o Atlético Paranaense e tem o Goiás aqui. Ou vocês acham que o Goiás vai se safar? E aí, o que é que vocês acham? Cri, 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 cri. Bom, para mim é o seguinte, Bahia tem que jogar muito, né? Vamos ao que interessa aqui. A gente vê aqui que Cruzeiro e Vasco têm 2 últimos jogos difíceis, certo? Então são jogos difíceis, mas os jogos do Bahia não são fáceis. Nós temos Corinthians fora de casa, nós temos São Paulo em casa, nós temos o América fora de casa e nós temos o Atlético Mineiro em casa. Esse jogo do América, para mim, é um jogo que dá para vencer, né? Jogo do Atlético Mineiro aqui, o Bahia vai ter que botar muita força para vencer. E o negócio é tentar esses 2 aqui, ó. Corinthians, o Bahia tem que competir muito, tem que jogar com muita vontade, tem que jogar querendo vencer mesmo. E aí vencer Corinthians, engatar um segundo triunfo aqui contra o São Paulo, e com esses 2 aqui, o Bahia já vai amedrontar bastante os outros times. E aí a gente pode, eventualmente, buscar um pontinho contra o América, ou o próprio triunfo contra o América, e no final aí, oxalá, né, a gente chegar aí contra o Atlético Mineiro, já com a vaga para 2024 assegurada, certo? A gente viu aí, ó, caminho difícil para o Bahia, situação extremamente difícil, né? Esse triunfo aí do Cruzeiro em cima do Fortaleza jogou o Bahia na zona. E você, o que é que você acha? Deixe aí os seus comentários, coloque aí. Você acha que o Bahia já deveria jogar toalha ou você acha que o Bahia ainda tem chances? Conte para mim, né? E vamos acompanhando aí. Domingo o Bahia tem folga, né? Mas já vai voltar na segunda-feira de cabeça quente. Valeu? Estádio Esquadrão. A gente se despede diretamente, infelizmente, do Z4. Valeu? Um abraço. Já fui, papá. Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço.
Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.